E hoje nós vamos estudar o quarto grau de oração, a oração de simplicidade. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade Unos e é uma grande alegria ter você aqui neste canal. Gente, então, para você entender um pouquinho mais, nós estamos estudando, você que está chegando agora, nós estamos estudando toda sexta-feira ao meio-dia o livro Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, do padre Antônio Royo Marim, né? Um padre católico que estudou, fez um livro chamado Teologia da Perfeição Cristã, que trata sobre a vida espiritual e a santidade, né? E com base nesse livro, ele criou esse livro aqui, que é um compêndio do livro Teologia da Perfeição Cristã. Gente, nós estamos estudando já os graus de oração. Nós temos então todo o livro dentro deste canal. Então, se você quiser acompanhar o nosso canal, se inscreva, curta o vídeo, né? Mas eu quero convidar você também a assistir essa série. Ela está muito boa. Ela vai te ajudar a entender como participar bem da missa, como praticar as virtudes, como rezar, como crescer no grau de oração. Vai ser muito bom para sua vida, vai ser muito bom para sua alma, tá bom? Então se inscreva no canal, vamos juntos caminhar rumo à santidade. E gente, vamos lá porque a gente já está no dia 13 de dezembro, já está chegando aí o Natal, né? Estamos no dia 13. Semana que vem já é dia 20, vai ficar faltando só 5 dias para o Natal. Então vamos tentar seguir certinho as nossas formações. Nós vamos ter para vocês vídeos durante o mês inteiro ainda, tá bom? Então vocês vão ter os vídeos ainda. Vai ter as meditações normalmente. Então vocês vão ter aí toda a nossa programação normalmente, tá? Não se preocupem. E lembrando que nós, no dia 1º de janeiro, iremos fazer o livro da Irmã Zélia, tá bom? Então a gente vai ter o vídeo da oração do dia, né, de janeiro, a oração para o 1º dia do ano, a oração para meia-noite do dia 1º de janeiro. Então vai ter tudo aqui. Eu quero rezar com você, vai ser uma grande alegria estarmos todos juntos neste caminho de oração. Vamos então iniciar. Primeiro ele começa aqui falando sobre o nome. Então, por que o nome da oração é oração de simplicidade? O primeiro a empregar esta expressão foi Bossuet. Mas o modo de oração designado por este nome era conhecido perfeitamente por Santa Teresa, como o nome de recolhimento adquirido, em contraposição ao recolhimento infuso, que é já francamente místico. Outros autores a chamam de oração de olhar simples, ou de simples presença de Deus. Desde o século XVII, os autores carmelitas começaram a chamá-la de contemplação adquirida. A expressão infeliz, inteiramente desconhecida por Santa Teresa e São João da Cruz, que jamais a empregaram. Qual é a natureza da oração? A natureza da oração de simplicidade foi definida por Bossuet como uma simples visão, olhar ou atenção amorosa para algum objeto divino, seja Deus em si mesmo ou alguma de suas perfeições, seja Nosso Senhor Jesus Cristo ou algum de seus mistérios, sejam outras verdades cristãs. Como se vê, trata-se de uma oração ascética, extremamente simplificada. Então, ainda é uma oração ascética, né? O discurso se transformou em simples olhar intelectual. Os afetos variados, são uma simples atenção amorosa a Deus. A oração continua sendo ascética. A alma pode se colocar nela quando lhe pareça, depois de ter adquirido o hábito da mesma. Mas já começam a sentir as primeiras influências da oração infusa, ou seja, da oração mística.
para a qual a oração da simplicidade é excelente disposição. Bossuet o diz expressamente depois das palavras da definição que acabamos de recordar. Eis aqui suas próprias palavras. Então vamos ver o que Bossuet fala sobre a oração de simplicidade. A alma deixa então o discurso e se vale de uma doce contemplação, que a mantém em doce sossego e atenção, e a faz suscetível das operações e impressões divinas que o Espírito Santo lhe quer comunicar. Trabalha pouco e recebe muito. Seu trabalho é doce e, no entanto, mais frutuoso. E como cada vez se chega mais perto da fonte de onde emana a luz, a graça e a virtude vai participando cada vez mais abundantemente dela. Então, o que é aqui no conceito, digamos assim, da oração a oração de simplicidade? É uma contemplação, né? Não é que você não reze, você reza, mas você vai rezar agora com a imagem de Deus, né? Você tem não que você vai ver uma imagem mística de Deus, não é isto, né? Mas vamos dar o exemplo aqui do terço. Vamos supor que você vai meditar a crucificação de Cristo. Você vai enxergar ali com sua imaginação, com a sua mente mesmo. Você vai contemplar e vai imaginar e contemplar a crucificação de Jesus enquanto reza. Eu já tive essa experiência muito boa, né? E ela te dá uma luz, porque você entende aquilo de um outro jeito. Você entende aquela oração, né? Aquele fato que te marca no coração. Você nunca mais esquece. Inclusive, eu estava dentro do carro indo para Maringá, num retiro, enquanto eu rezava o rosário, o terço. E na minha cabeça veio: nossa, Deus me ama. Mas era um amor que eu entendi como um amor de tipo... Assim, não dá nem para explicar. De tão maravilhoso que era aquele amor. Então, fica claro que a oração de simplicidade assinala exatamente o trânsito da ascética à mística. Então, está começando a mudar da oração ascética para a oração mística. Da oração adquirida para a oração infusa. O próprio Bossuet nos fala, no texto acima citado, de uma doce contemplação, que a alma começa a receber e faz suscetível às impressões do Espírito Santo. Então aqui a gente começa a ser mais suscetível ao Espírito Santo, literalmente. Você começa a se abrir mais ao Espírito Santo. Começa a se dedicar mais às moções do Espírito Santo. Ser mais guiado por ele. Ele alude claramente à contemplação infusa, que começa a despontar na oração de simplicidade. Então, ele começa a te conduzir a uma oração infusa, que vai começar aqui, né, na oração de simplicidade. Há nela elementos adquiridos e infusos, que se mesclam e entrelaçam em diversas proporções. Se a alma é fiel, os elementos infusos crescerão progressivamente até prevalecer por completo. Desta forma, sem violência nem esforço, quase insensivelmente a alma sairá progressivamente da ascética para entrar em cheio na mística, como prova evidente da união da vida espiritual, ou seja, de um só caminho de perfeição, que começamos nas primeiras manifestações ascéticas, que é a oração vocal, meditação, e acaba no ápice da oração mística, união transformativa, sem a menor violência, transtorno ou solução de continuidade. Essa daqui talvez ficou um pouquinho mais confuso para vocês, né? Oração de simplicidade. Gente, a oração de simplicidade é a simplificação da oração de afeto. Aqui já não tem mais aqueles sentimentos, né?
ela vai se simplificar mais. Então veja, a oração vocal é a racionalização, né? A verbalização, né? Da nossa oração. A meditação é a simplificação disso. Você vai raciocinar aquela oração. A oração afetiva é a simplificação da meditação. Você vai deixar mais tempo para afeto. Você vai deixar ela se purificar. E agora a oração de simplicidade é a purificação, né? É a simplificação da oração afetiva, tá? Principalmente no sentido de que a atenção amorosa que a gente fala é esse estar atento e amando a Deus durante a oração. E já não é mais, por exemplo, um arrombamento de sentimento, de amor e de um monte de coisa. Você vai estar amando a Deus concentrando nele. Você vai estar mais concentrado em amar a Deus, mais direcionado a amar a Deus. Entende? Então você não vai estar tendo tantos sentimentos, tantas coisas. Talvez você não vai chorar, talvez você não vai ter mais isso e aquilo, mas você vai estar centrado em Deus. Tá ok? Gente, então, por hoje era isso. Quero agradecer a vocês, que Deus abençoe. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar para mim. Nós nos vemos semana que vem para conhecer um pouquinho a oração de recolhimento infuso. Que Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.